Meus irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos felizes pela oportunidade que Deus nos concede de estarmos esta tarde na presença do nosso Deus para aprendermos mais um pouco, desses estudos que estão sendo uma bênção, agradecendo desde já ao nosso pastor pela oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui ministrando, a palavra de Deus e mais um estudo. Eu confesso aos irmãos que o estudo de hoje à tarde é o mais difícil. Não porque sou eu que vou dar, mas é porque é o mais doutrinário, instrutivo de todas as lições. É bom falar de louvar, não é? É bom falar de testemunhar de Jesus, de ser mártir de Cristo, e das outras lições. Mas hoje o tema da nossa lição é o cotidiano do cristão. Então logo se torna, por o próprio tema, ele é doutrinário, ou seja, instrutivo. E a gente sabe que o nosso pastor, ele faz muito bem isso aqui. Então, não há necessidade de levarmos para um lado da instrução, ou dos cultos de doutrina, como somos acostumados a ouvir do nosso pastor. Então, tentei levar esse estudo um pouquinho mais para a parte, vamos dizer assim, mais alegre, da palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 5, versículo de número 42, que é onde está o versículo-chave da nossa lição de hoje à tarde. Quem trouxe a lição, a sua revista, abra na sua lição 6, na página 39, que tem por título O Cotidiano do Cristão. Na sua própria lição já tem a palavra, o versículo-chave. Atos capítulo 5, versículo de número 42. Diz assim: E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Meus amados, nossas práticas cristãs são uma chancela da nossa fé em Cristo e um testemunho para o mundo. É o que diz a nossa reflexão. E o Evangelho, ele avançou na igreja primitiva, impulsionado pela demonstração de poder nas pregações, nos milagres e nas operações do Espírito Santo. Entretanto, estas manifestações elas eram corroboradas pelas práticas cristãs observadas na vida dos crentes. E a generosidade, a sinceridade, a união, os bons modos, a linguagem e todos os hábitos praticados pelos primeiros cristãos ratificavam que eram verdadeiros discípulos de Jesus. Ou seja, não eram apenas os milagres, não eram apenas os sinais, mas a Bíblia diz que a primeira vez em que os apóstolos, os discípulos, foram chamados de cristãos, não foi porque eles estavam conseguindo operar milagres e maravilhas, mas justamente por causa do seu estilo de vida, a sua maneira de viver, ou o cotidiano deles. Então, como eles viviam como Cristo, falavam como Cristo, andavam como Cristo, se vestiam como Cristo, então passaram a serem chamados de cristãos. E a Bíblia também é bem claro que eles aderiram essa expressão, ou seja, eles não trataram o termo cristão como um insulto, muito pelo contrário,
Realmente eles olharam e disseram assim, realmente estão dizendo que nós somos cristãos. Então, estão dizendo que a gente está igual ao nosso mestre, está igual a Cristo. Então, isso é bom. E ali a igreja primitiva, ela passa, não mais agora se chamarem, não é, como apenas irmãos, mas também como cristãos. E é interessante também observarmos que a Bíblia, ela nos mostra que o cotidiano do crente, ele deve estar intimamente ligado à pessoa de Jesus. Somos feitos participantes da vida de Jesus da seguinte forma. A Bíblia, ela mostra que somos participantes da vida de Jesus, na sua vida, na unção do Espírito e também no sofrimento do Senhor. Jesus, enquanto esteve aqui, Jesus, ele teve uma vida, Jesus, ele passou por sofrimento, Jesus, ele foi ungido pelo Espírito, como nós veremos aqui na lição. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou e ele subiu ao céu. E os crentes estão ligados a esta vida. Nós, como temos Cristo como exemplo de vida, de oração, de santidade, de uma vida devocional, nós temos Cristo como exemplo de unção do Espírito, porque Ele foi ungido pelo Espírito do Senhor. Nós somos feitos e devemos ser feitos participantes das aflições de Cristo, ou seja, como Ele sofreu, nós também sofreremos. Como Ele foi crucificado, nós também devemos crucificar o nosso velho homem. Como Ele morreu, nós também devemos morrer. A velha natureza deve morrer. E assim como Ele ressuscitou e tem uma vida diante de Deus, nós também vivemos agora em novidade de vida. E assim como Ele subiu ao céu, um dia nós também subiremos para encontrar com o nosso Deus nos ares. Então, irmãos, estamos ligados à pessoa de Cristo na sua vida. Jesus, ele foi o maior exemplo e incentivador da vida devocional. O dia a dia do crente deve ser estimulado pelo padrão ensinado pelo Mestre. Em João, capítulo de número 13, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias, no Evangelho de João, capítulo de número 13, versículo de número 15, a Bíblia, o próprio Jesus, ele diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Da mesma maneira que Jesus fez, nós também devemos fazer. E os primeiros cristãos copiaram esse estilo de vida. Eles, um modelo que também nós devemos seguir. Não é? Foi dito aqui pelo presbítero Eliabe, na nossa primeira lição, que o modelo que a igreja de hoje ela deve seguir é o modelo da igreja primitiva. A igreja que vai subir é a igreja que segue esse mesmo modelo, na doutrina, no ensinamento e no viver diário, na fé. Por quê? Porque é a doutrina dos apóstolos o fundamento, a base da nossa fé. E por que a doutrina dos apóstolos? Porque eles foram as pessoas que receberam de Cristo a doutrina, diretamente de Cristo a doutrina, e receberam a responsabilidade de anunciar e de ensinar essa doutrina para a igreja, não é, que viria ou nasceria logo após a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Então Jesus, ele é o padrão, o exemplo que nós devemos seguir. Jesus, ele é exemplo na prática de oração. A igreja primitiva, seguindo esse exemplo, não é, nos ensina que devemos orar diariamente, falar com Deus frequentemente, comente com Ele os seus problemas e permita que o Senhor participe das suas aflições. A oração, eu costumo comparar a oração, a leitura da palavra de Deus e a adoração como algo essencial na vida do homem. Assim como nós não podemos deixar de comer, de beber
e de respirar, o crente ele não pode deixar também de ler a palavra de Deus, de orar e de adorar. São coisas essenciais na vida do crente. Ele precisa viver, ele necessita, para ter uma vida espiritual saudável, ele precisa viver uma vida de oração, uma vida de leitura devocional da palavra de Deus e uma vida de adoração. Isso quer dizer que diariamente a oração, ela deve fazer parte da minha vida, do meu cotidiano. Eu não devo somente orar uma vez por semana, ou quando se cria uma campanha de oração. Não, a oração, ela, assim como bebemos água todo dia, precisamos beber água todo dia, a oração também é essencial para a nossa vida. E na oração, nós contamos os nossos problemas a Deus, nós trazemos o Senhor para perto da nossa vida e das nossas aflições. Ele prometeu estar conosco, Ele prometeu nos ouvir, Ele prometeu atender, Ele prometeu a estar perto nos momentos em que enfrentemos aflições. O próprio Jesus é o exemplo disso. Observe que quando ele está lá no jardim, no Getsemane, que está próximo o momento ali dele padecer, ser entregue nas mãos dos principais ali de Israel, a Bíblia diz que ele disse assim: a minha alma está angustiada, vamos ali orar. Ele poderia dizer assim: a minha alma está angustiada, eu estou com muito medo, vamos para a guerra, vamos enfrentar. Eu estou com medo aqui, mas vamos enfrentar essa luta. Não, primeiro a oração. Primeiro ele chama para perto o Pai. Primeiro ele traz o Pai para perto dele. Primeiro ele vai buscar Deus. A batalha, irmãos, do Senhor não foi vencida depois da cruz. Ela foi vencida aqui no jardim do Getsemane. Quando ele levanta ali daquela oração, ele já levanta vitorioso. É por isso que Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 7, está aqui na nossa lição, Pedro, ele orienta, ele estimula nós lançarmos sobre ele todas as nossas ansiedades, porque o Senhor, Ele tem cuidado de vós. Ou seja, está difícil, está complicado, as coisas estão desandando, não está vendo uma saída, chama o Senhor para perto. Deus, irmãos, Ele não acha ruim quando contamos os nossos problemas para Ele. Muito pelo contrário, Ele está dizendo aqui pela sua palavra: traz para mim, coloca sobre mim, bota no meu controle, coloca sobre o meu domínio, deixa eu dominar a tua vida através da oração, porque eu vou ter cuidado de todas as coisas. Jesus é tão intenso em oração, que a Bíblia diz que após um momento desse, os discípulos olham e dizem assim: Senhor, nos ensina a orar. Eles viram algo ali, irmãos. O judeu orava, o judeu se dobrava, o judeu tinha hora para orar, eram ensinados a orar de criança, mas eles veem algo diferente em Jesus. A oração que Jesus faz é diferente. Aí eles vão e dizem assim: nos ensina a orar. Jesus, a gente quer aprender a orar como o Senhor ora. Tinha algo diferente na oração de Jesus. Jesus, ele constantemente estava indo a montes. Não porque o monte tinha algo fora do comum, porque subir em monte, não é isso. É porque no monte Jesus encontrava a solidão. Não tinha barulho, não tinha perturbação, não tinha multidão, não tinha gente dizendo assim: meu filho está doente, não. Jesus veio para isso, mas havia necessidade para poder fazer isso, de ficar sós com Deus. Primeiro ele subia no monte, recebia ali, buscava ali em oração, e depois descia do monte para operar os milagres e sinais. Observe que na decisão em escolher os apóstolos, antes de escolher, Jesus passa um bom tempo em oração. Depois que ele ora, aí ele vai, desce do monte e separa os 12 para si. Nas escolhas, nas nossas escolhas diárias, elas devem ser feitas antes
antes nós devemos orar. Antes devemos perguntar ao nosso Pai: é da tua vontade? É do teu querer? É o que o Senhor quer? Qual direção eu devo tomar? Que caminho eu devo entrar? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? E quando Ele disser assim: olha, você vai fazer a minha vontade, não a sua. Você quer fazer, mas vai por este caminho. Entra por esse caminho. E que a nossa oração seja como a dele. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. A tua vontade, Senhor. Jesus é um exemplo também da própria palavra de Deus, de leitura devocional da palavra de Deus. Observe que constantemente, lá no ataque, na tentação de Jesus, lá em Mateus, no capítulo de número 4, quando Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, que é tentado, a resposta de Jesus é sempre: está escrito. Também está escrito. O diabo vem e distorce o texto bíblico, assim como fez com Eva e Adão. Assim como ele fez com Eva e Adão, ele pensou: vai ser da mesma forma, da mesma maneira. Eu vou distorcer e eu vou enganá-lo. E ali eu vou derrubá-lo, assim como fiz com o primeiro homem. E aí chega exatamente: se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Tu não é um filho de Deus? Tu está com fome? Transforma, mostra que tu é o Filho de Deus para mim. Às vezes a gente pergunta assim: e se Jesus faz ali, transforma pedra em pão, qual era o problema? Transformou água em vinho. Qual era o problema dele transformar água em pão, pedra em pão? Não é? O problema é ali que ele estaria fazendo a vontade do diabo e não a de Deus. E é por isso que ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo assim: diabo, Satanás, a necessidade de comer aqui está grande, porque foram 40 dias sem comer. A Bíblia não diz sem beber e comer, não, sem comer. 40 dias sem comer. A necessidade ali obrigaria o mestre a transformar pedra em pão. Pecar, fazer a vontade ali do diabo, mas ele preferiu seguir as Escrituras. Não só de pão viverá o homem, ou seja, não só da necessidade dele. Diabo, eu não vou pecar por causa da minha necessidade. Eu vou cumprir a palavra e a vontade de Deus. Tem muita gente, por exemplo, que mente para poder se escapar e diz assim: Deus perdoa. Tem muita gente, irmãos, que faz muita coisa com a desculpa de que sou fraco, de que sou pecador, de que sou isso, de que sou aquilo, aí acaba errando, falhando e monta uma desculpa para isso. Mas Jesus está nos dando o exemplo aqui, está dizendo assim: não, é de toda a palavra que sai da boca de Deus que nós viveremos. Não de desculpas para pecar, mas fazendo a vontade do Senhor. A Bíblia diz que o crente, ele deve meditar na palavra de dia e de noite. É assim que está lá no Salmo de número 1, versículo 3. Foi assim que Deus, quando Deus chamou Josué, ele entregou a Josué ali a responsabilidade de conduzir o povo. E ele é bem claro a Josué: Josué, tu só vai ser vitorioso, tu só vai ser bem sucedido se tu meditar na minha palavra de dia e de noite. E se tu não se desviares nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguir o caminho da minha palavra, prudentemente tu se conduzirás e farás com que esse povo entre e herde essa terra prometida. E em seguida, é interessante o que Deus diz ali a Josué, porque era grande a responsabilidade. Conduzir o povo de Israel. Josué já tinha visto os problemas, as dificuldades que era conduzir aquele povo. Além disso, ainda tinha as guerras para enfrentar. Então Deus diz assim: obedece.
Cumpre a minha palavra, aprende ela, medita nela, cumpre ela, porque eu vou te abençoar. Josué ali fica atemorizado, aí Deus diz assim: não temas e não se espantes, porque sou eu que estou te mandando. Ou seja, cumpra a minha palavra, porque com certeza eu vou também te abençoar e te ajudar. Lá no Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23, Jesus conversando com a mulher samaritana, Jesus ele diz algo muito importante. Ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração ela é essencial. É interessante isso, irmãos, porque pessoas elas podem obedecer a Deus e mesmo assim não agradá-lo. Ou melhor, cumprir mandamentos e mesmo assim não agradá-lo. É possível pessoas, por exemplo, não matar, não roubar. Tem gente que não mata, que não rouba, que não adultera, que não mente constantemente, não é? Uma vida de mentira. Mas mesmo assim essas pessoas não conseguem agradar a Deus. E por quê? Porque obedecem por obedecer. Ou seja, não vivem para a glória de Deus, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja adorado, exaltado. Somos chamados, fomos escolhidos com um objetivo: louvor e glória da graça de Deus. Fomos eleitos em Cristo com esse objetivo. Ou seja, Jesus veio, nos resgatou, nos libertou com esse objetivo: sermos instrumentos da glória dele. Isso quer dizer, irmãos, que tudo aquilo que façamos tem que ser feito para a glória de Deus. Tem que ser feito para que o nome dele seja adorado, seja glorificado e não blasfemado. Tal ponto é que Paulo, quando recomenda aos escravos, ele diz assim: obedeçam os vossos senhores, mesmo que eles sejam maus, mas obedeçam eles, para que o evangelho não seja blasfemado. Sofram nas mãos do Senhor, dos vossos senhores, mesmo que eles sejam maus, mas para que o evangelho não seja blasfemado, para que não se encontre motivo para que falem mal do evangelho. Em outras palavras, para que não falem, não digam assim: olha, não é crente, porque o evangelho não serve, porque o evangelho não presta, porque o evangelho isso, porque o evangelho aquilo. E para que isso não aconteça, nós devemos viver uma vida intensa de adoração. Cada passo, cada atitude, cada pensamento, qualquer coisa que venhamos a fazer deve estar voltado para a adoração. Quando falamos em adoração, às vezes alguém acha que é só cantar. Cantar faz parte da adoração, mas não é, não se resume à adoração. Adoração, irmãos, é cantar, é pregar, é orar, mas também não só se resume a isso. Adorar, irmãos, é também andar, falar, ouvir, ver, sentir, pensar. Ou seja, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, como eu ando, de que maneira eu ando, o que eu escuto, o que eu penso, deve estar, irmãos, ligado ao céu. Deve estar constantemente ligado no céu. Minhas atitudes, minhas práticas devem ser como cidadão do céu, como cristão, como crente. Como diz aquele livro, né? Em seu lugar, o que Jesus faria? Em meu lugar, o que é que Jesus faria? E isso nós devemos pensar constantemente. É por isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa, seja feito para a glória de Deus. É isso mesmo, beber água para a glória de Deus, andar para a glória de Deus. Se fazem muito a diferença entre o secular e o religioso, mas na vida do cristão não. Tanto o religioso como o secular, ele tem que adorar a Deus.
é adorar estudando, é adorar, irmãos, trabalhando, é adorar, irmãos, em casa, é adorar onde estivermos, como estivermos, tudo aquilo que a gente faz, o nome deve ser para a glória do nome do Senhor. Paulo lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim: irmãos, eu imploro a vocês, por tudo que Deus fez por vocês, apresentem o vosso corpo em sacrifício. O que é que Paulo está dizendo assim? Por tudo que Deus... O que é que ele quer dizer com isso? Por tudo que Deus fez por vocês. Paulo está dizendo assim: olha, porque Ele vos salvou, porque Ele vos regenerou, porque Ele vos transformou, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por vocês, porque Ele resgatou vocês da vã maneira de viver, porque vocês estavam mortos nos pecados, nos vossos pecados, mas Ele vos vivificou, porque Ele foi lá e vos libertou, porque Ele foi lá e deu vida a vocês, perdoou os pecados de vocês, transformou o viver de vocês, invadiu as trincheiras do inferno, arrebentou os portões infernais, adentrou lá no castelo do inimigo, resgatou vocês, tirou vocês de lá. Agora peguem os vossos corpos, os vossos membros, os vossos olhos, os ouvidos, a mente, o coração, os joelhos, as mãos e os pés, e ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Todo o nosso corpo é um sacrifício vivo, um sacrifício ambulante. Isso quer dizer que quando vai um crente andando por aí, nós podemos literalmente dizer: aí vai um sacrifício ambulante, aí vai um altar ambulante, aí vai um servo de Deus. E todo altar, irmãos, altar não pode somente ser um monte de pedra empilhado, não. Ele tem que ter o sacrifício e também tem que ter o fogo. O sacrifício, ele tem que ser queimado, ele tem que ser consumido. Isso quer dizer, irmãos, que a nossa vida, nós temos que deixar ela ser consumida pela vontade de Deus. Deixa o Senhor te consumir, te usar, até te desgastar, até que acabe todas as tuas forças, ou até que vá parar numa prisão, e lá na prisão só resta dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a minha fé. Estou chegando no final, Deus me usou por tudo que tinha de me usar, agora resta receber a coroa da vitória. Viva uma vida de adoração, assim como o Mestre viveu. No cotidiano, irmãos, diário do cristão, Jesus é exemplo também na unção do Espírito. No livro de Atos dos Apóstolos, que baseia a nossa lição deste simpósio, encontramos 70 menções da pessoa bendita do Espírito Santo. Mostra-nos que o cristão não pode prescindir das suas orientações, poder e presença em seu dia a dia. Assim como Cristo também não dispensou. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18, o texto é muito conhecido. Jesus chega na sinagoga, e ali na sinagoga, ele abre o livro de Isaías. É dada a oportunidade a ele. E ali ele abre o livro de Isaías e abre no texto que diz: pelo que o Senhor me ungiu. Sim, Jesus operava os sinais, as maravilhas,
pelo poder do Espírito. Glória a Deus. E ele continua dizendo: o Senhor me ungiu para anunciar o Evangelho aos pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para curar. Era imprescindível e também era claro o Espírito Santo em Jesus. Como também era nítido o poder do Espírito Santo na igreja primitiva. É por isso que o nosso comentarista aqui da lição, ele faz essa menção de 70 vezes. Tal é que nós nem podemos dizer assim Atos dos Apóstolos, mas podemos dizer Atos do Espírito Santo. Aleluia. Se existem os evangelhos de Jesus, o livro de Atos podemos literalmente, facilmente dizer Atos ou Evangelho do Espírito Santo. Porque é nítida a ação do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Quer seja através da operação de poder, no sentido de milagres, maravilhas e prodígios, quer seja na transformação e regeneração. Exemplo, Paulo. Aquele que antes perseguia, que matava, que consentia na morte, ou seja, apoiava a morte, incentivava a morte dos cristãos. Depois do encontro com Jesus e do Espírito Santo atuar na vida dele, o regenerando, agora a arma que era de Satanás passou a ser agora a bomba de Deus na terra. E é interessante que em Atos 8 e 9, a Bíblia diz assim: e Saulo saía assolando a igreja. Aí depois do capítulo de número 9, que Saulo se converte, aí a Bíblia diz assim: e houve paz na igreja. Porque aquele que perseguia agora estava sendo perseguido e anunciando o Evangelho. E o Evangelho crescia por causa da pregação de Paulo. E como ele mesmo diz no seu interrogatório, ele diz assim, se não me falha a memória, é o rei Agripa, ele diz assim: olha, Agripa, eu não fui desobediente à visão que eu recebi. A ordem que eu recebi, eu não fui desobediente, eu obedeci. O Senhor me chamou para anunciar o Evangelho, abrir os olhos dos cegos e curar os enfermos, e eu obedeci ao chamado do Senhor. É nítida a ação do Espírito Santo. A evidência de que alguém vive um verdadeiro cristianismo é a manifestação do Espírito em sua vida. Abra aí, Mateus capítulo 7, versículo de número 20. Mateus 7, 20. Portanto, pelos seus frutos, portanto aqui estou concluindo, estou afirmando. E por que Jesus está falando isso? Se lermos os versículos anteriores, Jesus está falando de falsos profetas. E aí ele vem dizendo que pelos frutos se conhece os falsos profetas. Por quê? Porque um pé de figo não vai dar laranja. Vai dar figo. Quem já viu aqui uma maçã num pé de siriguela? Não dá. Não é? Como é que eu identifico uma árvore? Como é que se identifica uma árvore? Pelas folhas e fruto. Não é? Eu não conheço, por exemplo, eu que sou leigo, se botar um pé de laranja e um pé de limão, eu vou ficar meio, é laranja ou limão? Não é? Mas quando pega o fruto, que aqui é limão. Ou seja, são parecidos. Parecidos. Mas quando produz o fruto, aqui eu sei. Se é um falso profeta, ou seja, se é um falso cristão, ou se é um cristão verdadeiro. Nós estamos vivendo um período, irmãos, em que a graça está sendo utilizada para libertinagem. Pessoas não querem regras. Não querem regras. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Então, você é pela graça.
Aí pegam aquele ladrão da cruz, aí dizem assim, olha, o ladrão da cruz não deu dízimo, o ladrão da cruz não obedeceu, não fez nada, o ladrão da cruz não fez nada, ele não foi para o céu. Ora, se o ladrão da cruz não fez nada e foi para o céu, só porque acreditou, então eu vou fazer do mesmo jeito. Não vou fazer nada, e assim eu também vou para o céu. Só que o problema é que o ladrão da cruz não desceu da cruz. Ele morreu ali na cruz. Não tinha como ele dar dízimo, não tinha como ele dar oferta, não tinha como ele fazer nada, irmão. Só tinha, a única coisa que tinha ali, que sobrou para ele ali, foi a fé. Só crer. Crer e confessar. Confessou. Não temes a Deus, estando debaixo da mesma condenação, chamou ele de Deus. Em seguida ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, chamou ele de Senhor. E depois foi e disse, quando tu vieres no teu reino, chamou ele de Rei. Lembra-te de mim. Aí Jesus vai e diz assim, eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi o que restou para aquele ladrão, irmãos, mais nada do que isso, apenas a fé. Mas lá em Efésios capítulo 2, versículo de número 8 ao 10, Paulo diz assim, nós fomos salvos pela fé, por meio da graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é o dom de Deus? A graça. Aí em seguida ele vai dizer assim, porque somos feituras sua, fomos feitos por ele, transformados por ele. E aí ele diz qual é o objetivo: para as boas obras, para frutificar, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso quer dizer, irmãos, que o crente regenerado e salvo, ele tem que viver em boas obras. Assim como um trem não anda sem trilho, o crente salvo, verdadeiro e regenerado, ele não anda sem boas obras. Não tem como olhar para um cristão verdadeiro e ele não está produzindo frutos dignos de arrependimento. Não tem como olhar para um cristão verdadeiro e não ver o fruto do Espírito nele. Tem que ser nítido, claro. Isso não quer dizer que o fruto tem que ser maduro. Não, porque há um processo de início ao fim. Isso quer dizer, assim como um fruto, ele já não nasce maduro, assim também é o crente, quando ele é regenerado. Tem alguns que o fruto, sabe, amadurece rápido, se torna rapidamente um crente maduro. Mas tem outros que 20 anos, o frutinho dele ainda está ali, brotando, devagarzinho. Mas é um processo, mas precisa frutificar. Todo crente, ele precisa frutificar. Ele tem que frutificar. Ele tem que viver em boas obras. Observe que Jesus, após ele dizer assim, portanto pelos seus frutos os conhecereis, ele diz assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Se você observar, se você ler os evangelhos, as cartas paulinas, se você ler as cartas dos demais apóstolos, você não vai ver nenhum texto, em que os discípulos ou os salvos estarão diante do Senhor e dizendo assim, mas Senhor, eu frutifiquei, eu te obedeci, eu temi a ti, eu fiz a tua vontade, eu fui fiel, eu fui bondoso, eu fui amoroso, eu fui benigno. Aleluia. Você não vai encontrar nenhum texto parecido com isso, Jesus rejeitando essas pessoas. Não vai. Por quê? Veja o que é que ele diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Qual é a vontade de Deus? É operar milagres e sinais? É ressuscitar os mortos? É profetizar? É curar? É ganhar carro novo? Profetizar carro novo? Casa nova? Ser bem-sucedido, ter uma empresa bem-sucedida? Não. A vontade do Pai, segundo Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, é que tenhamos fruto. Porque esses o Senhor não rejeitará. Mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. O que é que o texto diz?
Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. É interessante isso aqui, irmãos. Cura, milagre, prodígios, sinais. É possível fazer e mesmo assim o Senhor não conhecer. Mesmo assim o Senhor desprezar. Mas aquele que frutifica, Jesus diz assim: se guardar a minha palavra, eu e o Pai o amaremos, viremos até Ele e faremos nele morada. Jesus diz assim: se vocês estiverem na minha palavra, se eu estiver em vós, vós em mim, e vocês obedecerem os meus mandamentos, peçam, e tudo o que vocês pedirem vai ser feito. Tudo o que vocês pedirem vai ser feito. Vamos ainda para Tiago. O negócio está apertando, né, irmãos? É por isso que eu disse que era. Tiago, capítulo de número 2, versículo 18. Tiago 2, 18. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé. Pelo quê? Pela o quê? É interessante, irmãos, que a fé, ninguém pode tocar, pegar, levar ela de um lugar para o outro. Não é? Por quê? Porque é algo imaterial. Ninguém pode pegar a fé e levar ela para cá. Eu não posso pegar a minha fé e trocar a sua fé. Não posso. Por quê? Porque é algo imaterial. Então, como é que a fé, ela é, se pode ver a fé? É possível ver a fé? É. E Tiago aqui mostra que é possível. Tem muita gente por aí que diz assim: eu acredito, eu tenho fé. Tem gente que tem fé para mover monte. Tem gente que tem fé para derrubar muralhas. Mas não tem fé para viver as boas obras. Aleluia. E Tiago está dizendo assim: tu tem fé? Mostra ela aí. Tu não está dizendo que tem? Mostra a tua fé. Que eu vou mostrar a minha fé a você. E como é que eu vou mostrar a minha fé a você? Através de quê? Fruto. E que fruto é? Sendo fiel, sendo bondoso, sendo benigno. Bondade e benignidade são duas coisas diferentes. Bondade é a prática do benigno. Benigno é aquele que não faz mal a ninguém, só faz o bem. Aí ele faz bondade. Então benigno, todo benigno é bondoso. Todo benigno é bondoso. Temperante. Ou seja, não sai acabando com tudo por qualquer coisa. Não sai derrubando mesa, destruindo tudo por qualquer coisa. Não, ele é temperado, ele tem domínio próprio. Tem paciência, tem controle. Qualquer coisinha ele não sai, sabe, xingando, gritando. Não, irmãos, ele é temperante. É aí onde se mostra a nossa fé. Quando estão nos atacando, quando estão querendo nos destruir. Irmãos, os cristãos da igreja primitiva, o carrasco estava lá para cortar-lhe a cabeça. Os cristãos olhavam e diziam assim: eu te perdoo. E o carrasco se convertia. Porque como é que pode, irmão? O homem vai me matar e eu estou dizendo que amo ele, perdoo ele. E ali o carrasco se convertia. Não foi só uma vez ou duas vezes, não. Há vários exemplos, irmãos, de pessoas maltratando cristãos e os cristãos abraçando. E aquelas pessoas se convertiam por causa disso. Ora, o próprio carcereiro lá do cárcere, onde Paulo foi preso, lá em Atos capítulo 16.
O carcereiro pegou os coitados de Paulo e Silas, botou no cárcere interior e amarrou os pés e as mãos. Mas depois que Deus desceu ali, que quebrou com tudo, aí o carcereiro entendeu. Porque quando ele chegou, ele pensou que todos tinham fugido. Todo mundo tinha fugido. Vou me matar, porque se eu não me matar, vão me matar do mesmo jeito. Então deixa eu me matar logo aqui. Eu falhei em cuidar da cadeia. E romano, quando falhava, soldado romano, ele pagava com a vida. E aí, quando ele pega a espada que vai, aí Paulo, ei homem, não faça isso não. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Paulo está dizendo assim, olha, a gente não deixou ninguém fugir, tu colocou a gente aqui, nesse lugar tão terrível, mas a gente ainda segurou aqui os preços, está todo mundo aqui. Aí o carcereiro olha e diz assim, o que é que eu faço para ser salvo? Aí Paulo vai e olha e diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas peraí, tem algo mais, Jesus me revelou algo aqui. Paulo dizendo ali, não está no texto assim, mas podemos conjecturar aqui. Peraí, tem algo mais que eu vou entregar para tu. Vai ser salvo tu e a tua casa. Nos leva lá para a tua casa, porque eles também vão ouvir o evangelho e as maravilhas de Deus. Chegou lá, o carcereiro levou, irmãos, o amor, o cuidado de Paulo com aquele homem ali. A partir daquele momento, a Bíblia nos mostra que agora o carcereiro leva Paulo, cuida das feridas, cuida dos ferimentos dele e de Silas, dão ali comida, ajuda ele. Em seguida Paulo prega o evangelho ali naquela casa e aquela família se converte e é batizada nas águas. Fruto. O Espírito Santo de Deus e o crente, no crente, ele vai fazer nós produzirmos fruto. Aqueles que vivem uma vida cotidiana no Espírito Santo, eles vão experimentar ou vão ser conduzidos a experiências espirituais. A igreja primitiva e o comentarista aqui da nossa lição, ele vai citar vários textos, Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 31, capítulo 6, versículo 3, 10, 8, versículo 29, 10, 44 e 21, 11. Mas como estamos usando aqui como base Jesus também, em Mateus capítulo 17, versículo de número 1 ao 5, Jesus chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, e sobe no monte. Por que no monte? E o texto diz, era um monte alto. Por que o monte? Porque agora é sozinhos. Só Jesus e eles. Sem barulho de multidão, sem gente apertando, sem fariseu e escriba comendo juízo. Não, silêncio total. Jesus sobe no monte com os três. E ali Jesus ele se transfigura. Pedro diz que o rosto de Jesus ele se transfigurou. E as vestes dele ficou branca, tão branca. Parecia que tinha uma lâmpada acesa. Aí quando Jesus está ali se transfigurando, aí vem uma nuvem, cobre eles. Aí aparece Moisés e Elias. Quando aparece Moisés e Elias, os três ficam... E eles conversam ali. E Moisés e Elias dizem assim, olha, você vai para Jerusalém. Eles conversam ali a morte de Jesus e a ascensão dele, a vitória dele ali na cruz. Aleluia. E Pedro fica tão abismado com o que está vendo, mas também sentindo tão gostoso, tão prazeroso aquela experiência ali, que Pedro toma a frente e diz assim, Senhor, deixa a gente fazer aqui uma tenda. 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. O que é que Pedro está dizendo ali? Pedro está dizendo assim, não vamos sair daqui mais não? Glória a Deus. Vamos ficar aqui, está tão bom aqui. Glória a Deus. Aí quando Pedro está dizendo isso, aí a nuvem que estava coberta ali, aí bradou a voz
voz do céu, do Pai, e diz assim: esse é meu filho amado. Ouça-nos, ouça-o, obedeça-o. E a Bíblia diz ali que Pedro mais os dois dobraram-se os joelhos com o rosto em terra, atemorizados com a voz de Deus. Em seguida Jesus chegou e disse assim: ei, tenham calma, não fiquem com medo não. É a voz de meu Pai. Aí eles vão e levantam, quando levanta já não tem mais nada, está só Jesus sozinho. Jesus olha para eles e diz assim: ei, conta nada para ninguém não, viu? Deixa eu subir para o céu, quando eu subir aí vocês relatam esse fato. Experiência. Está na presença de Deus. Aquele que anda com o Espírito Santo de Deus vai ter experiência. É bom, irmãos, contarmos experiências bíblicas, mas Deus não quer que a gente só conte experiência bíblica, não. Deus quer que você tenha experiência com Ele. As suas. Que você testemunhe. Um dia estava assim e Deus fez assim. Um dia estava desse jeito e Deus foi lá e assim. Porque eu ouvi Deus falar. Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus. Eu senti a presença de Deus. Deus, Ele não quer que você conte as experiências dos outros, não. Deus quer a sua, que você tenha a sua experiência. Pouco tempo que eu aceitei a Jesus, eu passei por um momento muito difícil, que eu quase me desviei. Porque desejava sair da igreja, desejava. Mas a razão dizia assim: não, fica aí. Literalmente uma luta entre a carne e o espírito. E depois que eu passei por esse processo, alguns meses depois, eu tive um sonho. E geralmente eu dormia orando. Era frequente isso. Dobrava o joelho e orando. Quando eu bem percebi, já estava dormindo. E num desses dias eu dormi de joelho, mas aí despertei e fui dormir. E nesse dia que eu dormi, nesse momento que eu dormi, aí eu tive um sonho. Nesse sonho eu estava no quarto, de joelhos, orando. E aí quando eu me levantava, que olhava para o lado, começava a se desenhar um rosto brilhoso. No meio do ar, assim. Começava a se desenhar. E quando começou a se desenhar um rosto, aí entrou um vento muito forte no quarto. Muito forte. Tão forte de um jeito que eu não pude me sustentar de joelhos. Eu acabava arriando. E ali, nesse momento, eu acordei assustado, mas sem querer acordar, porque estava tão gostoso. Foi uma sensação assim de medo, mas também de vontade de sentir aquilo ali. E aí eu acordei, quando eu acordei, eu fechei, sabe aquele sonho bom que quando você sonha, quer dormir de novo para sonhar de novo. Eu fechei os olhos e eu quero sonhar de novo, eu quero sonhar de novo. Aleluia. Mas aí não consegui sonhar de novo. Mas aí 8 dias depois, eu estava dobrado literalmente aqui, de joelhos. Aqui, onde está essa caixa branca aqui. Não tinha aqui, o pastor Wilson tinha feito esse púlpito já aqui, porque o altar era aqui na frente. E aí ele tirou o altar daqui, colocou para cá e ficou o chão, só o cimento aí, aqui na frente. E eu estava de joelhos aqui. O pregador chamou para a gente, para orar para Jesus batizar com o Espírito Santo. E eu aqui de joelhos comecei a orar. Porque ele mandou a gente ficar de joelhos. Mesmo com o chão, não estava na cerâmica bonitinha assim. E eu lembro como hoje. De repente eu comecei a sentir uns acochos aqui. Sabe quando você quer botar alguma coisa para fora, irmão? Que a coisa não quer sair. Não é? Não sei, uma pasta de dente, alguma coisa que você aperta ela para sair. Foi assim que eu me senti quando estava aqui. Parece que Deus estava me apertando assim, dizendo assim: dá glória. Abra a boca. Abra a boca.
abra a boca. E eu sentia literalmente os acochos aqui, irmão, nas costelas, como que assim, abre. Daqui a pouco, pá! Disparei em língua estranha. Deus não queria que eu dormisse e sentisse aquela experiência dormindo, não, irmão. Deus queria que eu sentisse essa experiência, era aqui. Eu vou te mostrar real. E daqui a pouco tome língua estranha. O pastor acabou, terminou de orar, levantou todo mundo e eu lá e tome língua estranha. Quando eu me dei por si, que eu levantei, já não tinha mais ninguém, todo mundo olhando para mim, e estava o irmão Filho Noronha em pé, aqui pertinho de mim assim. Aí me levantou, me deu um abraço, e eu olhando assim, meu Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas também, irmão, depois que terminou, isso aqui estava todo doído, como que literalmente ele pegou assim, tu vai dar glória. Aleluia. Teve uma outra vez que eu estava nesses momentos, porque, irmãos, crente ele passa por momentos, por tristeza, por aflição. Mentira do diabo, irmão, mentira do diabo que disser que o crente não passa por aflição, ou que ele não tem que passar por aflição. Mentira. Que ele não passa por dificuldades, que ele não passa por enfermidades, que ele não passa por momentos, é mentira. E eu estava passando por um desses momentos. Na época eu era auxiliar e não tinha os ar-condicionados aqui ainda, eram os ventiladores. Naquela porta ali, na do meio, que eu estava desligando os ventiladores. Eu desligando os ventiladores e chegou uma irmã. Branca, cabelo cacheado, era uma senhora já, devia ter os seus 50 e poucos anos. Blusa amarela, saia preta. Eu nunca vi essa irmã, irmão, nunca. E é porque todo dia eu estou aqui. Todo culto eu estou aqui. Ela chegou em mim e disse assim: é tão bom te ver aqui. Na hora, era uma senhora, eu amei, minha irmã, Deus abençoe, viu? Aí depois a ficha foi caindo. Nunca vi essa mulher. Como é que ela está dizendo que é tão bom me ver aqui? Se ela não me vê aqui. Aí, irmão, eu não sei se foi Deus que veio como ela ou se Deus usou ela. Mas eu sei de uma coisa. Era Deus quem estava falando ali, dizendo assim: tenho prazer de te ver aqui. Prazer. Sim, irmãos, Deus tem prazer de nos ver aqui. Prazer. Então quando tiver aflito, vem para cá, porque Deus tem prazer de você chegar aqui e chorar, cantar, adorar, glorificar, contar teus problemas, contar tuas aflições. Deus tem prazer em te ver aqui. Talvez alguém não se agrade quando você venha para cá ou quando te vê aqui, mas pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus se agrada. Teve outra vez que eu estava sentado nos bancos ali. Esses bancos ali não é daquela forma ali, né? Eu estou contando aqui porque eu tenho as minhas. Depois da porta ali do meio, eu estava sentado. Estava tendo, acho que, não me lembro, era um congresso. Eu sei que tinha um pastor, um evangelista aqui de fora. E quando eu cheguei, eu sentei ali no banco ali, sentei não no canto do banco, mas sentei quase no meio do banco, e sobrou uma vaga. E na hora que o pastor estava pregando aqui, eu senti literalmente alguém chegar e sentar do meu lado. E nessa época eu estava passando por uma luta dentro de casa, porque eu era novo convertido. E ele sentou assim do meu lado e disse assim: não olhe para o lado não. Mas o maior problema da tua vida eu vou resolver. Ali eu baixei a cabeça. Aí ele disse assim: quando terminar o culto, levante. Não saia pela porta do lado não. Porque eu estava saindo, terminava o culto, eu para casa. Saia pela porta do lado não, você vai sair pela porta da frente.
Eu estou até hoje, irmãos, até hoje, procurando um problema que Ele não resolva, procurando uma aflição que Ele não chegue e diz assim: eu estou aqui, meu filho, eu estou contigo, eu não vou te deixar, a minha promessa está de pé, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes? Agora vai não, porque eu estou contigo. Agora desaba tudo, mas Ele chega e diz assim: não, eu estou contigo. Tu não vai cair, tu não vai se perder, porque eu estou contigo. Ele está contigo, meu amado. As aflições, elas fazem parte. Nós somos chamados a fazermos parte das aflições de Cristo. Moisés escolheu os vitupérios de Cristo do que as honrarias da filha do rei. Os heróis da fé não foram heróis porque conquistaram grandes coisas, porque fizeram milagres, não. Porque foi no meio da aflição, eles mantiveram sua fé firme. O próprio Cristo, no seu convite, Ele diz assim: quem quiser vir após mim. Ele está dizendo assim: eu vou primeiro, e quem quiser vir depois, tem que ter cruz. Tem que renunciar a si mesmo, botar a cruz nas costas e me seguir, porque só chega no céu quem tem cruz. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 5, Pedro, ele diz assim: olha, se alegrem, porque vocês foram feitos participantes das aflições de Cristo. Ninguém, irmão, quer sofrer. Ninguém gosta de sofrer, como disse nosso presbítero Gesimiel aqui. Ninguém é masoquista não, irmãos, não. Eu não quero sofrer não. Ninguém quer. Não é bom sofrer não. Não é bom. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 12, ele diz: certo é que se com Ele sofrermos, com Ele reinaremos. Sim, meu amado, chegar no céu está condicionado ao sofrimento. Não existe evangelho fácil, de facilidade, não. O evangelho é um convite ao sofrimento. O evangelho é um convite às dificuldades. O evangelho é um convite, como diz aqui o nosso ponto 3, a uma batalha, a uma guerra. O evangelho é um convite a enfrentarmos o mundo, a enfrentarmos o diabo, a enfrentarmos as tentações. E isso vai causar sofrimento. Mas felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Sim, meu amado, feliz é aquele que chora por causa da aflição, por causa do seu pecado, por causa da perseguição, porque é um pacificador, por causa da tribulação, por causa das doenças que enfrenta. Felizes são, porque eles serão consolados. Tá difícil, chora na presença de Deus, porque Ele promete o consolo. É por isso que Ele prometeu o Consolador, para estar conosco nas aflições, nas tribulações, nas perseguições, nos momentos difíceis, dizendo assim: se preocupa não, eu estou contigo, tu vai vencer. Tu não vai se acabar nessa aflição não, eu vou te dar a vitória. Aí quando menos a gente espera, pá, acontece o milagre. Acontece a solução, acontece a vitória, aleluia, o livramento, a bênção de Deus, ela chega, porque o Espírito Santo de Deus está conosco. Há muitos que param porque começam a sofrer. Não, meu amado, quando começa o sofrimento é porque Jesus está dizendo assim: começou a tua caminhada.
Começou o teu momento, o teu caminho para o céu. O estreito é o caminho e ele é também apertado, é estreito e apertado. Jesus não está aqui fazendo, irmãos, Jesus não está citando duas palavras iguais, não. Jesus está dizendo assim, é apertado e é obstáculo atrás de obstáculo, é dificuldade atrás de dificuldade, é saindo de uma e entrando em outra, é pulando por uma e vindo outra. Mas em todos os dias, ele diz assim, estou convosco. Mateus termina dizendo isso. Marcos e Lucas terminam dizendo que Jesus cooperava com eles todos os dias. Sim, ele está do nosso lado. E nós vamos vencer. Porque em Cristo somos mais do que vencedores. E para encerrar, eu gostaria que a gente orasse. Não precisa ficar de pé não, só aí um dos irmãos estão sentados mesmo. E eu queria que os irmãos me ajudassem com o hino. Pai do céu. Esse não é uma oração, então eu queria que você cantasse orando. Muita gente conhece. Quem não conhece vai meditando. E vai orando também da mesma forma. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai do céu. Puxa aí, porque eu não sou cantor, né? Pai do céu, me ajude a levar minha cruz, a viver nesse mundo imundo e mostrar para esse mundo. Me ajuda, Jesus. Que eu sou uma mostrar para esse mundo que eu sou uma luz. Céu, por mais que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil aprender a orando, viver. vá dizendo a Ele. Céu, me disseram que o mundo é uma escola e eu venho pedir-te agora. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a fazer a lição. Me ajuda, Senhor. Pai do céu, me perdoe, embora eu não mereça. Dá-me forças pra erguer a cabeça. Eu prometo, Jesus. Prometo que vou acertar. Ele vai te ajudar. Me guarda, Ele vai te ajudar naquelas falhas cotidianas, diárias. Ele está ouvindo teu coração chorar agora, pedindo socorro. Pra quando teu oh Senhor, que não seja esse momento só um momento, aleluia, de emoção, mas que o teu Espírito Santo, Senhor, dá forças ao teu servo. Me disseram que o mundo é uma escola. Dá força. E eu venho grande é a luta que o teu servo vai enfrentar quando sair daqui, Senhor. Então ajuda ele a vencer. Me ajuda a fazer